Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Livre Café. Eu sou Francine Ramos e hoje a gente vai conversar sobre o livro O Estrangeiro, do autor Albert Camus. Eu pronunciava o nome desse autor totalmente errado, assim como o nome do personagem principal. Nessa resenha eu pretendo acertar, mas já vou pedindo desculpas. Outra coisa importantíssima para falar, antes de adentrar os detalhes do livro, é que esse autor, ele ficou conhecido por explorar uma questão relacionada ao absurdo. E o que seria esse absurdo? Ele fala na obra dele, tem 3 livros que ele se adentra mais nesse assunto, no sentido de que a vida da gente é um absurdo e que a gente precisa encontrar caminhos de transpassar esse absurdo para encontrar algum sentido. E eu achei muito interessante porque antes mesmo de conhecer essa ideia do absurdo, isso ficou muito presente no livro que eu li, que foi O Estrangeiro. É a primeira obra do autor que eu li e eu achei muito interessante o fato de, quando eu terminei de ler o livro, me veio muito essa ideia do absurdo, sem conhecer a teoria. E aí quando eu fui buscar conhecer um pouco mais sobre a obra do autor, né, isso fica muito escancarado. Então é muito interessante a gente ver como, dentro de uma obra literária, a gente acaba conhecendo todas as nuances e os pensamentos do autor, né? Ele também como filósofo, isso fica muito evidente e é muito bacana. Eu comecei a ler esse livro sem pretensão alguma. Era um autor que eu tinha curiosidade de conhecer e eu estava lá olhando o meu Kindle, apareceu o livro lá naquelas seleções da Amazon Prime que vem no pacote ali quando você assina e eu falei, acho que chegou o momento de ler esse autor que eu nunca li. Então eu não tenho o livro aqui para mostrar para vocês, a imagem vai aparecer na tela da capa da edição que eu li, ok? Eu separei também alguns trechos do livro que eu achei interessante, que eu vou contar aqui para vocês. Não vou comentar do número de páginas, porque obviamente eu li no Kindle, então eu sei que isso acaba mudando um pouco. Eu acho muito importante começar a falar desse livro sobre exatamente o começo da história, que é algo muito curioso, que te deixa intrigado, que já cai um pouquinho naquele sentido do absurdo, porque o autor ele vai trazer um personagem dentro de uma situação extremamente complexa. Ele vai no enterro da mãe. E tem toda a cena comum, né, das situações corriqueiras que acontecem no enterro e no velório. Só que a gente começa a perceber que esse personagem ele tem uma certa frieza, um certo jeito de ver o mundo ali que tá estranho. E então isso vai intrigando você. Ele é um livro que te fisga e você não vai conseguir parar de ler. Ele tem essa força, né? Por conta desse personagem tão rico. E aí, conforme a história avança, você vai percebendo um sentido de banalidade, um sentido de tanto faz, tanto fez desse personagem. O que vai acontecendo com ele no desenrolar da trama, parece que ele não se importa, parece que ele não sente. E aí, nesse sentido, né, do tanto faz, tanto fez, me lembrou um pouquinho aquele personagem Bartleby, que ele fica, né, se falando, acho melhor não, falando, né, para as pessoas que ele trabalha, acho melhor não. E também mostra esse sentido, tipo, de nada, de vazio, de tanto faz, tanto fez. Isso está muito presente também nesse personagem narrador. Ah, eu não falei o nome do personagem narrador, eu vou tentar pronunciar a esses franceses, né? O nome dele é Marceau, enfim, fica aí o seu critério. Eu vou chamar ele de O Estrangeiro, que fica mais prático. Então, conforme a história vai se desenvolvendo, outro pensamento que me veio muito forte é que ou esse personagem, ele está aquém do mundo, aquém da sua própria consciência, ou ele já atingiu uma consciência sobre si, sobre o mundo, que já transcendeu. Porque ao mesmo tempo que ele não sente, que ele não se importa, que ele tá nem aí para nada, vem muito um sentido de que ele tá escancarando pra gente ali a hipocrisia do mundo. Ele vai trazendo ali algumas coisas, algumas atitudes em relação aos amigos, a namorada que ele encontra, que faz você ficar assim com uma pulga atrás da orelha e pensando, poxa, será que é isso mesmo? Então o livro ele vai ficando mais denso nesse sentido. Ele é um personagem então que vai te provocar, porque ele vai fazer coisas, aliás, ele não vai fazer coisas que você imaginaria que ele deveria fazer, e isso vai te causando uma provocação. E eu acho que
isso dá certo na obra do Camus porque ele consegue unir dois elementos que eu considero assim essenciais quando você está construindo a história. Quais são esses elementos? Bom personagem e um cenário importante. O cenário não é só um detalhe. O cenário, ele tem um poder de amarrar o que acontece com o personagem e trazer aquele sentido mais poético da coisa, do ponto de vista de conectar o ambiente com o personagem. E isso vai estar presente na obra O Estrangeiro também. Por quê? É um calor escaldante. A obra se passa na Argélia, que é o local de nascimento do autor, e é um calor assim que beira o insuportável, dá uma sensação de derretimento desses personagens, como se fosse, sei lá, o verão carioca, aquela coisa absurda, e isso vai amarrando então com as atitudes dele. Então parece que existe um estado de derretimento por não compreensão da vida durante a leitura da obra. É maravilhoso. Gente, que livro incrível! E o mais interessante de tudo é que quando você chega para o final da obra, você ainda espera que algo dentro da sua ética, da sua moral aconteça. E o que o autor traz pra gente depois do clímax, depois do grande momento, é tão grandioso quanto. E isso mostra o quanto o autor é genial, o quanto o autor merece a nossa atenção perante uma obra literária mesmo. A gente está diante de uma grande obra literária. É um livro pequenininho, um livro curtinho, mas quando você lê, meu Deus, que coisa maravilhosa é O Estrangeiro. E então esse final, ele fecha de uma maneira muito interessante, porque olha só como a literatura é poderosa. Ele traz neste livro pra gente, o autor, todo esse sentido da não compreensão da existência, todo esse sentido do absurdo, né? Do quanto a vida pode ser absurda porque ela não faz sentido e o quanto as pessoas fazem coisas absurdas, né? Então a gente vai estranhando a todo momento o que aquele personagem está fazendo. No entanto, quando chega no final da obra, a gente tem o que é chamado de epifania na literatura. Então vai ter alguns minutos ali, alguns segundos que seja, que você, leitor, vai ler e vai falar, entendi, eu pesquei, eu compreendi, meu Deus, que obra, vamos aplaudir. Essa é a vontade que eu fiquei quando eu terminei de ler o livro. De verdade, eu não imaginava que o livro ia ser tão bom. Eu não sei porque eu tinha uma lembrança desse autor de ler algumas frases aleatórias dele na internet, de quando eu era adolescência, e achava que ele era um poeta, uma coisa mais suave. Então, quando eu li O Estrangeiro e pretendo ler os outros livros do autor, eu fiquei totalmente embasbacada por conta desse poder dentro da literatura dele, por conta do quanto ele vai construindo dentro desse sentido, dentro dessa filosofia que ele tanto acreditava que era do absurdo, né? É chamado de absurdismo, olha só que coisa bonita, né? E então ele presenteou a gente com essa obra O Estrangeiro, que era maravilhoso. E eu acho que O Estrangeiro e esse nome veio muito no sentido assim de trazer esse personagem, então, que ele está deslocado da sociedade, né? Ele é um outsider, ele está ali como se tentando se inserir num ambiente que ele não conhece, que ele não se conecta. As relações dele são nesse sentido e você vai trazer isso. Então, o título da obra tem tudo a ver com a obra em si, do que ele vai apresentando, e também ajuda a gente também a refletir nessa questão do ser estrangeiro, né? O que é ser estrangeiro, o que é estar num lugar em que a gente não consegue se conectar, ou que quando a gente se conecta a coisa é meio vazia, meio superficial, meio tanto faz, tanto fez. Enfim, O Estrangeiro, Albert Camus, é uma obra maravilhosa e essa é a nossa resenha de hoje. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de curtir, compartilhar e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau!